Estreou a nova série What If no Disney Plus. E nesse vídeo eu vou falar minhas primeiras impressões, o que eu achei dessa série e explicar também para quem não sabe do que se trata, explicar tudo direitinho do que acontece, tá? E esse vídeo, fique tranquilo que é sem spoilers, né? Ele é justamente para a galera aí começar a se interessar sobre esse conteúdo, e para quem conhece, acompanhe também esse vídeo, que é sempre interessante, que eu falo sempre algumas coisas que quem já viu vai saber relacionar, tá? E assim, eu falei sem spoilers, na verdade vai ter um spoilerzinho, mas é lá no finalzinho do vídeo, tá? Que eu só vou deixar esse spoilerzinho no último minuto do vídeo, só para vocês saberem, quem quiser saber, assista até o final, quem não quiser saber, pode sair um pouquinho antes, tá? Mas é de um personagem que aparece, que eu vou dizer quem é. Então, vocês acompanhem aí. Quem quiser ver até o final, veja. Quem não quiser ver, eu vou deixar avisado aí o spoiler no último minutinho, ok? Olha, eu sou Fernando Castro, e se você está me conhecendo agora, fique sabendo que o canal aqui é sobre cinema e cultura pop, e eu prometo sempre entregar um bom conteúdo nos meus vídeos, com informação e opinião. Então, acompanhe a gente aí depois da vinheta. Vamos lá! Sejam bem-vindos à Videoteca do Nando! Olha, estreou a nova série do Disney Plus, chamada What If, que na verdade é a primeira animação, né? Já tinham lançado séries como WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Loki, e agora a quarta série que está sendo lançada, ela é chamada What If, e é a primeira vez, né, dentro do universo cinematográfico da Marvel, ele está sendo transmitida em formato de desenho, né, em animação. E você deve ficar perguntando, né, que diabos significa What If, né? O nome What If, ele veio originalmente das HQs da Marvel, né, que eram situações inusitadas, né? Era chamado "e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo?" E criava diversas histórias de situações inusitadas, para não ficar preso às histórias que um fazia, o outro fazia, e tinha que estar amarrada, tinha que estar em contexto, né, dentro do contexto de uma história com a outra. E é uma história, o What If seria uma história isolada, né, que o cara pode inventar uma coisa que nunca ia existir na linha original, né, que não é o objetivo deles. Era mais para a gente se divertir, vendo uma história contada de forma diferente, uma coisa inusitada mesmo, né? E essa animação não vai ser diferente. Porém, ela tem um foco no MCU. Por que no MCU, né? Porque como ela é uma animação que está relacionada ao universo cinematográfico da Marvel, todos os filmes que lançou nesses longos aí de mais de 10 anos, todas as histórias que tiver uma alteração, né, for entrar nessa série de What If, ele vai ser correlacionada a um dos filmes do MCU, né, uma relação dos personagens do MCU, ela vai ter uma ligação direta, né? Até a animação, ela tem os traços dos atores que participaram, né, nesse longo aí dos filmes, né? E o conceito agora é chamado o quê? De multiverso. Por que multiverso, né? Já tem um tempo que já estamos falando de multiverso, que já tem um tempo que a Marvel está trabalhando o multiverso para o MCU, né? E o What If, ele se enquadra justamente nisso. Porque como depois da série do Loki, isso pode ficar tranquilo que não é nenhum spoiler, né? Porque isso é o que mais tem sendo falado, e é claro. E o que eu vou falar daqui em relação à série do Loki é uma coisa que acontece no que tá acontecendo agora do multiverso, mas, claro, eu não vou explicar detalhes de como isso aconteceu, porque senão seria um spoiler para quem ainda não viu a série Loki. Mas, enfim, depois da série do Loki, aconteceu o multiverso, né? Foi um fenômeno que criou várias linhas temporais, que criam outras camadas
referente à linha natural, à linha original, né? Digamos assim. Né? Ele tem uma linha principal, uma linha sagrada, né? Que é tudo que aconteceu nos filmes do MCU, e agora criaram várias ramificações sobre outras situações que poderiam ter acontecido diferente. Né? E o What If, ele se enquadra nisso. Tá? O que nos quadrinhos, que nas HQs, eles eram apenas algumas histórias soltadas, assim, inusitadas, né? Aqui no MCU, ele se enquadra dentro do conceito multiverso, que são outras linhas temporais que acontecem situações diferentes. Né? Opa, correção do vídeo. Na verdade, nas HQs também é multiverso, tá? O que eu queria dizer é que no MCU está relacionado direto ali naquilo. Como os quadrinhos são diversas edições, eles começaram a fazer essa ideia do What If para um roteirista não ficar preso ao contexto do outro roteirista. E ele poder fazer alguma mudança, alguma modificação ali numa história que afetaria a história do outro roteirista, ia complicar, e aí começou fazendo algumas coisas inusitadas. Né? Mas também entra daí que veio esse conceito do multiverso, que originalmente foi das HQs, tá? E não foi o MCU que criou, né? Claro, o multiverso foi criado pelas HQs. Então o What If, ele também é do contexto multiverso. E a animação, desde os quadrinhos, né? As histórias de What If, eles eram sempre contadas pelo Vigia. É um personagem que apareceu até no filme dos Guardiões da Galáxia, né? Aliás, no Guardiões da Galáxia apareceu até 3 Vigias, né? Que é 3 pessoas com cabeção careca, com os olhos grandes, né? E normalmente são sempre eles que contam as histórias de What If, né? E na animação não é diferente, que já tivemos aí hoje, né? O primeiro episódio, que é o episódio da Capitã Carter. E a série já começa ele dando essa introdução para a gente entender o que significa a série What If, né? E no primeiro episódio da Capitã Carter, é a situação de e se quem fosse pegar o soro de super soldado, ao invés de ser o Steve Rogers, né, o nosso Capitão América, fosse a Agente Carter, né? É essa que é a situação, o evento Nexus, né, que é o evento que cria uma outra linha temporal para contar sobre uma nova história referente até ao primeiro filme do Capitão América. Então é o seguinte, assim, esse primeiro episódio da Capitã Carter, ele é até focado no primeiro filme do Capitão América, né? E ele tem essa ligação direta mesmo. Várias cenas que você consegue enxergar ali são referências do filme. Tem cenas assim idênticas, mas que ao invés de ser o Capitão América é a Capitã Carter, né? Ou então algumas cenas que você vê que é o mesmo cenário e mostra que aconteceu alguma coisa diferente. Então ele está muito ligado ao filme do Capitão América. E olha, eu vou dizer a minha opinião. Eu adorei. Esse primeiro episódio, ele está muito bom. Foi bem divertido, né? E esse episódio continua a relação do Steve Rogers com a Capitã Carter, com a Agente Carter, né? Que aqui nesse episódio é a Capitã Carter com o Steve Rogers, né? Então continua essa relação, essa afinidade, mas é bacana a gente ver de forma diferente, porque agora ela que é a principal heroína, né? Mas também o Steve Rogers, que ali nessa animação, como ele não pega o soro, ele continua sendo o magricelo, raquítico, né? Como foi no começo do filme, mas ele tem uma grande participação ali que tem uma relação muito bacana e faz sim, né, a gente Carter, né, a Capitã Carter, né, ter esse romance assim crescendo, aparecendo, né? E uma coisa também que eu gostei muito são as cenas de lutas, né? Você pensa que a animação, né, mas é um desenho, mas ele é muito ágil, o traço do desenho ele é bem feito, né, nos efeitos
das cenas de ação. Ele tem uma agilidade muito boa, né? A própria série mesmo, no geral, ela tem uma boa pegada, bem ágil, né? Porque você faz uma dinâmica de um episódio, é como se fosse um compactado, é um filme de 2 horas, né? Como a gente está falando que a relação é direta aí ao filme do Capitão América. É o filme do Capitão América ali, que o tempo dele é 2 horas, mais ou menos, compactado ali em 40 minutos numa animação. Só que, claro, na versão da Capitã Carter, né? Mas não pensa que essa forma que eu estou falando, essa comparação assim, compactado, seja ruim, não. Ou seja corrido, nada disso. É claro que é contado de uma maneira diferente, né? Porque é uma outra linha do tempo, né? Aconteceu outras coisas. Eles dão muitas referências ao filme, mas faz muito bem feito, não faz nada corrido, não. Ele é uma coisa compactada em questão a homenagem ao filme. Porque você vê algumas cenas ali do filme que foram incluídas nesse episódio, mas contada de forma diferente. E ela desenvolve muito bem o crescimento ali da história, as cenas de lutas, ele é bem agitado, ele é bem ágil, tem uma boa dinâmica, e ele faz isso muito bem feito, né? E ele é engraçado que ele é quê? Ele é canônico com multiverso. Como assim, canônico multiverso? Então, agora quando se fala em multiverso, quer dizer, não existe mais só uma linha temporal, existem diversas, né? Então isso dá liberdade ao universo cinematográfico da Marvel poder criar várias histórias paralelas, né? E assim, no momento, e não deixa de ser canônico, porque agora não é um canônico ao universo, é canônico dentro do universo do cinematográfico da Marvel, que não é mais um universo, são infinitos universos, né? Então, assim, você consegue ver a relação com tudo que passou no cinema, com tudo que passou até hoje, você consegue ver essa relação, por isso que ele é canônico, mas ele é de uma outra linha do multiverso. E isso dá uma liberdade para a Marvel até continuar mais coisas com isso, né? Continuar, por exemplo, ter uma continuação, por exemplo, da Agente Carter, né? A gente não sabe como vai ser os próximos episódios, mas assim, a gente pode ver aí como vai ser, pelo que parece, cada episódio vai ser uma história diferente. Mas pode ser que essas histórias elas se juntem em algum momento, assim como foi no cinema, né? Não teve um filme do Capitão América, não teve um filme do Homem de Ferro, não teve um filme do Thor, não teve um filme do Hulk, e depois teve o filme dos Vingadores. Pode haver tudo isso também, pode ter várias situações diferentes que eles vão relacionar aos filmes, né, do universo cinematográfico da Marvel, mas pode ter algum momento que tenha um crossover entre eles, né? Então tem muita coisa para contar aí. Claro que o What If também já foi confirmado que vai ter uma segunda temporada, então imaginação aqui não falta. Essa liberdade faz com que eles possam criar infinitas situações, né? E só dizer que é multiverso. É bem prático, é bem fácil para eles, né? E isso aí é uma coisa que a gente ainda vai escutar falar muito mesmo. E olha, e nesse vídeo tem uma coisinha que eu fiquei de contar que é um spoiler, né? É uma referência de um personagem, mas calma, gente, eu não vou ainda falar. Eu vou deixar para o finalzinho, tá? O finalzinho do vídeo para falar, né? Um personagem que tem uma referência aí a um dos filmes que vão vir por aí, né? E que parece ser interessante, né? Quem já viu o primeiro episódio já deve saber do que eu estou querendo dizer. É um personagem que aparece no final desse episódio, né? E como a gente já está falando também, que todas as séries do Disney Plus, elas estão ligadas diretamente aos filmes. Então tem uma relação direta. O que acontece nas séries, tanto WandaVision, tanto a série do Loki, o Falcão e Soldado Invernal, todas essas séries, elas têm uma ligação direta com os filmes. Então uma está amarrando a outra. Mesmo o What If, por ser outras linhas do tempo, com certeza
vai ter alguma relação. Até porque sabemos que tem filmes aí, tem filmes que vai ter relação, né? Sabemos que vão ter filmes que vão ter relação. O filme do Homem-Aranha pode ter multiverso. O filme do Doutor Estranho, né? O título do Doutor Estranho já fala multiverso da loucura. Então não tem para onde fugir. Vai ter multiverso. Então, assim, mesmo essa série que é em formato de desenho, pode ter alguma referência, alguma ligação direta com os filmes, entendeu? Então é isso, gente. Olha, só para finalizar, antes de dizer o spoiler, né? Se inscreva no canal, dão aquela curtida, compartilhe com seus amigos se você gostar desse vídeo, tá? E que a gente vai tentar aí continuar falando de What If, vai continuar falando de outras coisas. Sabe que aqui todos os meus vídeos eu procuro ter bastante conteúdo, informação, opinião. Então eu espero que vocês curtam bastante, ok? Então beleza, gente. Então para fechar, ó, nosso spoilerzinho, tem um personagem que aparece nesse episódio, e eu vou falar agora, hein? Olha, apareceu alguns tentáculozinhos do Shumagorá, né? Para quem já jogou videogame aí, Marvel vs Capcom, vai saber desse personagem. Então é isso aí, gente. Curtem pra caramba, curtem esse vídeo, compartilhem com seus amigos e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!